Oi, pessoal. Essa é mais uma aula da disciplina de Projeto e Análise de Algoritmos. E para encerrar o tópico de algoritmos gulosos, a gente vai estudar um problema que pode ser resolvido por uma estratégia gulosa. E para que isso fique evidente, a gente vai mostrar que esse problema possui uma estrutura de matroide. Bem, o problema em questão é um problema de escalonamento de tarefas, no qual todas as tarefas demandam uma unidade de tempo para serem executadas. Ou seja, essa questão das unidades de tempo é basicamente uma abstração para dizer que essas tarefas podem todas ser executadas, cada uma delas, na mesma quantidade de tempo. Tá bom? Então a gente diz que cada uma delas demanda uma unidade de tempo para ser executada, uma espécie de normalização. Cada uma dessas tarefas possui um prazo, um deadline, e caso ela seja realizada fora desse deadline, ela possui uma penalidade associada a ela, e essa penalidade vai ser contabilizada. As tarefas, elas precisam ser resolvidas sequencialmente, pois nesse cenário a gente está lidando com um único processador, tá bem? Então, o nosso objetivo é fazer um escalonamento dessas tarefas de tal forma a minimizar a penalidade paga. Lembrando que não existe uma proporção na penalidade. Tanto faz se a tarefa atrasou uma unidade de tempo ou 30 unidades de tempos, a penalidade paga é uma constante para aquela tarefa, tá bem? A penalidade de uma tarefa atrasada não aumenta conforme ela se torna cada vez mais atrasada. Isso não existe. Ou você paga a penalidade por uma certa tarefa estar atrasada, ou a tarefa foi realizada em tempo, respeitando o seu prazo, e daí não há a incorrência de penalidade para aquela tarefa. Pois bem, para esse problema, a gente possui como entrada o conjunto S de tarefas, de N tarefas, e esse conjunto S, inclusive, vai ser o nosso ground set, tá bom? Vai ser o ground set do nosso matroide. A gente possui associado a cada tarefa um prazo, ou seja, as tarefas de A1 até a N, elas têm os prazos associados de D1 até Dn, e nenhum prazo é trivial, certo? Ou seja, a gente não possui prazos impossíveis de serem atendidos, portanto nenhum prazo pode ser zero ou negativo, e também a gente não possui prazos com folga. Então nenhum prazo vai ser n+1 ou maior, porque senão, independente do escalonamento, uma tarefa com prazo n+1 ou maior sempre estaria realizada em tempo. Sempre seria realizado em tempo. E por fim, como parte da entrada, a gente tem pesos não negativos, de W1 até Wn. Cada tarefa vai ter associado o seu peso. E esses pesos são as penalidades. Ou seja, se a tarefa AI ela não for realizada dentro do seu prazo DI, então deve ser contabilizado uma penalidade WI para o escalonamento que realizou essa tarefa fora do seu prazo. E o objetivo, naturalmente, é escolher um escalonamento das tarefas S que minimize a penalidade total das tarefas que foram realizadas fora do prazo. Então a gente vai ter algumas definições para lidar com esse problema, tá bom? A gente diz que uma tarefa está atrasada em um certo escalonamento se aquele escalonamento aloca a tarefa para ser realizada após o seu deadline. Caso contrário, se uma tarefa não está atrasada, então ela está adiantada, ou early, né?
um escalonamento qualquer, ele sempre pode ser transformado de tal forma que as tarefas adiantadas são realizadas primeiro. Isso porque, se existe em algum escalonamento um par de tarefas AI e AJ, de tal forma que a tarefa AI ela é adiantada e ainda assim ela é realizada após uma tarefa atrasada AJ, a gente pode permutar essas tarefas de lugar, ou seja, trocar AI e AJ de lugar, lembrando que AI está sendo realizada após AJ, porque AI viria para mais cedo no escalonamento e ela já é uma tarefa adiantada, ela continuaria sendo uma tarefa adiantada, ao passo que AJ iria para mais tarde no escalonamento e AJ já é uma tarefa atrasada. Então, colocá-la no lugar de AI, ou seja, colocá-la mais tarde no escalonamento, não muda o seu status de atrasado, tá bom? Então a gente nota que qualquer escalonamento pode ser colocado de uma forma que as tarefas adiantadas sempre são realizadas primeiro que as tarefas atrasadas, e essas permutações elas não afetam o custo de penalidade associado àquele escalonamento. Para escalonamentos também a gente possui a forma canônica. A forma canônica ela é um pouco mais forte do que a early first, porque na forma canônica a gente vai primeiro colocar o escalonamento em early first form e em seguida a gente vai colocar todas as tarefas adiantadas para ocorrer em ordem monotonicamente crescente de prazos, tá bom? Ou seja, a gente não se importa tanto na forma canônica com a ordem das tarefas atrasadas, isso não importa muito, elas já estão atrasadas mesmo, mas as tarefas adiantadas a gente põe em ordem monotonicamente crescente de prazo. Para mostrar que é possível fazer isso, a gente considera duas tarefas adiantadas AI e AJ, de tal forma que a tarefa adiantada AI ela termina no tempo K e a tarefa adiantada AJ termina no tempo K mais 1. Se for o caso de DI ser menor ou igual que DJ, essas tarefas já estão em ordem monotonicamente crescente de prazo. Mas se for o caso de DI ser maior que DJ, então essas tarefas AI e AJ não se encontram em ordem monotonicamente crescente de prazo. E daí um esquema de ordenação como Bubble Sort poderia ser utilizado junto com esse argumento para modificar o escalonamento. No caso em que AI precede AJ e DI é maior que DJ, a gente vai trocar as tarefas AI e AJ de lugar. Ou seja, a tarefa AI, que antes terminava no tempo K, vai passar a terminar no tempo K mais 1. E a tarefa AJ, que antes terminava no tempo K mais 1, vai passar a terminar no tempo K. Nota que, se a tarefa AJ já estava adiantada e terminava no tempo K mais 1, quando a gente coloca ela para terminar no tempo K, ela naturalmente permanece adiantada. O que a gente precisa argumentar é que a tarefa AI, que antes terminava no tempo K e agora vai passar a terminar no tempo K mais 1, também permanece adiantada. O que a gente sabe é que o prazo de AI, DI, é maior que o prazo de DJ, e como DJ era uma tarefa adiantada da forma como estava, então o prazo de DJ era pelo menos K mais 1. Afinal, antes a tarefa DJ terminava de ser realizada no tempo K mais 1. Com isso a gente observa o seguinte: o prazo DI é maior que o prazo DJ e o prazo DJ é maior ou igual que K mais 1. Então o prazo DI é maior que K mais 1
E, portanto, quando a gente coloca a tarefa AI para, em vez de terminar no tempo K, terminar no tempo K mais 1, a gente não está ferindo o fato de que AI é uma tarefa adiantada, ou seja, ela permanece uma tarefa adiantada após ser permutada com a tarefa AJ, tá bem? Então, esse argumento ele serve para tarefas fora de ordem monotonicamente crescente de prazo consecutivas, e esse argumento sustenta que um algoritmo de ordenação como Bubble Sort poderia colocar um escalonamento em forma canônica, tá bom? Naturalmente, existem alternativas mais eficientes do que essa. O que a gente está argumentando é que é possível colocar um escalonamento qualquer em forma canônica. Primeiro passa para early first e depois passa para a forma canônica. Então a gente gostaria de encontrar um escalonamento ótimo, ou seja, um escalonamento que minimiza a penalidade das tarefas que vão ser realizadas de forma atrasada. Uma vez que a gente seleciona um conjunto de tarefas para ser realizada de maneira adiantada, a gente naturalmente seleciona o complemento desse conjunto para ser realizado de forma atrasada. Então a gente tem que minimizar a soma das penalidades das tarefas atrasadas é equivalente a maximizar a soma das penalidades das tarefas adiantadas. Pois veja, se uma tarefa está sendo realizada adiantada, ela não está sendo realizada atrasada. Portanto, se eu maximizo a soma das penalidades das tarefas que estão sendo realizadas adiantadas, a gente está evitando que essas mesmas tarefas tenham a sua penalidade contribuindo para o custo da solução. Daí, a gente pode ver esse problema de minimização das penalidades das tarefas atrasadas como sendo uma maximização das penalidades das tarefas adiantadas. Tá bom? Então a gente vai começar a colocar umas noções de independência para a gente fazer o nosso matroide. Dado um conjunto de tarefas a gente diz que esse conjunto é independente quando existe um escalonamento para essas tarefas, de tal forma que todas elas são realizadas de maneira adiantada. Ou seja, um conjunto de tarefas A é independente se existe uma forma de realizá-las cumprindo o prazo de todas elas. Então, a nossa família de conjuntos independentes, ela vai ser justamente todos os conjuntos independentes de tarefas, tá? Com essa noção de independência. A gente vai criar uma notação agora que facilita a caracterização de um conjunto de tarefas ser independente. Dado um tempo t que pode ser de 0 até n, a gente determina como nta, nt de A, o número de tarefas no conjunto de tarefas A que tem um prazo no máximo t. Como a gente viu, nenhuma tarefa possui prazo zero, porque se uma tarefa possui prazo zero, é impossível realizá-la de forma adiantada. Então é uma tarefa que sempre contribui a sua penalidade para a solução e ela pode ser abstraída, né? Portanto, para qualquer conjunto de tarefas A, como nenhuma tarefa nesse conjunto A, por definição, vai possuir um prazo zero, a gente sabe que n0 de A é zero para qualquer conjunto A, tá bom? O que a gente vai provar, então, para nos auxiliar na demonstração de que esse problema possui uma estrutura de matroide, é o seguinte lema que vai trazer uma caracterização para o fato de um conjunto de tarefas ser independente em termos dessa notação nt de A.
Então, esse lema ele estabelece 3 sentenças e as 2 primeiras são mais importantes, tá? Elas são utilizadas nas demonstrações. Existe uma equivalência entre o conjunto A de tarefas ser independente e a seguinte afirmação: nt de A é menor ou igual a t para todo valor de t de 0 até n. E isso é bastante intuitivo, inclusive. Não seria possível realizar todas as tarefas de A no prazo se para alguma marca de tempo t a gente tivesse que nt de A é maior que t, ou seja, se houvessem mais tarefas com prazo no máximo t do que o próprio t. É princípio da casa dos pombos, basicamente. Inclusive, a demonstração que o livro traz dessa equivalência se baseia justamente nessa contrapositiva, né? Se para algum t você tem que nt de A é maior que t, então é impossível fazer um escalonamento que respeite o prazo de todas as tarefas, justamente porque você tem mais do que t tarefas que precisam ser realizadas antes do tempo t. Então a gente tem essa equivalência bem aqui, tá bom? Essa terceira afirmação, ela não é utilizada nas demonstrações, é a equivalência nas demonstrações seguintes. A equivalência entre a 1 e a 2 é utilizada nas próximas demonstrações. Inclusive, essa caracterização em destaque, ela pode ser utilizada algoritmicamente para determinar que se um conjunto de tarefas A é independente ou não, tá bem? Basicamente, verificar essa caracterização de conjunto de tarefas independente consiste de fazer uma contagem dos prazos das tarefas num array, digamos, e em seguida fazer uma soma parcial. Daí, se você tem k tarefas num conjunto A, existe um custo O de k para você verificar que se esse conjunto de tarefas é independente ou não. Inclusive o livro passa isso como exercício, mas eu já estou adiantando que o custo é linear no número de tarefas, tá bom? Do conjunto que você está verificando se é independente ou não. E daí, como a gente havia afirmado anteriormente, o livro também traz que o problema de minimizar a soma das penalidades das tarefas atrasadas equivale a maximizar a soma das penalidades das tarefas adiantadas. E a gente agora vai finalmente mostrar a estrutura de matroide. Daí a gente vai poder utilizar grid para resolver o nosso problema. Essencialmente, a gente precisaria mostrar que S é finito, que a família de conjuntos independentes possui hereditariedade e que existe a propriedade da troca. Como a gente tem N tarefas, S é naturalmente finito. Se um conjunto de tarefas tem um escalonamento que realiza todas essas tarefas respeitando os prazos, então isso é válido para qualquer um de seus subconjuntos. Então, o fato de S ser finito e o fato da família de conjuntos independentes possuir a propriedade de hereditariedade seguem naturalmente, tá bom? O que a gente precisa ter algum trabalho para mostrar é a terceira propriedade que o matroide deve apresentar, que é a propriedade de troca. Então a gente vai se concentrar nela. Ou seja, a gente vai considerar dois conjuntos independentes de tarefas, né, A e B, e a gente vai admitir que o conjunto A tem menos tarefas que o conjunto B. Daí a gente vai considerar um número K como sendo o maior T para o qual é válido que NT de B é menor ou igual que NT de A. Ou seja, K
K é a maior marca de tempo para o qual o conjunto B possui menos tarefas que precisam ser realizadas até esse tempo do que o conjunto A. E nessa questão de ser menor ou igual, esse número K ele existe porque, a princípio, ele seria pelo menos zero. Afinal, a gente sabe que N0 de A e N0 de B, por definição, ambos são zero, tá? Esse K, portanto, ele é zero, no mínimo, ou pode ser um valor maior que zero. A gente sabe que NN de B é justamente o número de tarefas em B, afinal, essas tarefas todas podem ser realizadas em tempo hábil. É o fato de B ser independente, e o mesmo vale para o conjunto A. NN de A também é o número de tarefas em A, porque A é um conjunto de tarefas que possui algum escalonamento que as realiza em tempo hábil. E a gente sabe, pela nossa suposição, que A tem menos tarefas que B. Como a gente gostaria de selecionar um valor K o maior possível, tal que NTB seja menor ou igual que NTA, a gente sabe que K precisa ser menor que N. K precisa ser menor que N, porque a gente observou que NN de B é maior que NN de A, tá bom? Então, esse valor K, ele precisa ser menor que N. Daí, como K é o maior T, tal que NT de B é no máximo NT de A, a gente sabe que para qualquer J de K mais 1 em diante, de K mais 1 até N, a gente vai ter o contrário disso, porque senão a gente poderia escolher um valor maior para K. Então a gente sabe que de K mais 1 em diante, a gente tem que NJ de B é maior que NJ de A. Daí, a gente, em particular para K mais 1, a gente sabe que o conjunto B ele possui mais tarefas com o prazo K mais 1 do que o conjunto A. E por que a gente sabe disso? Porque NK de B seria menor ou igual que NK de A. Mas quando a gente considera NK mais 1 de B, daí NK mais 1 de B se torna maior que NK mais 1 de A. Ou seja, quando a gente considerou as tarefas com prazo K mais 1, de repente esse lado da inequação se tornou maior que esse outro lado da inequação. Então a gente sabe que para isso acontecer na passagem desse parâmetro aqui, desse subscrito de K para K mais 1, para a gente de repente deixar de ter um menor igual e passar a ter um maior que, é preciso que B contenha mais tarefas com prazo K mais 1 do que o conjunto A. Daí a gente tem o seguinte: se a gente pega a diferença B menos A, ou seja, as tarefas que estão em B, com exceção das tarefas que estão em A gente vai ter que nesse conjunto precisa existir pelo menos uma tarefa com prazo K mais 1. Afinal, no pior caso, todas as tarefas com prazo K mais 1 de A também se encontram no conjunto B, e no entanto, o conjunto B possui mais tarefas com prazo K mais 1. Então, apesar dessa retirada das tarefas de A, ainda sobra pelo menos uma tarefa nessa diferença com o prazo K mais 1. Então, a gente está chamando essa tarefa de AI. Tá bom? E a gente vai argumentar que a linha, ou seja, o conjunto A junto com essa tarefa AI, permanece independente. Ou seja, a gente sabe que o conjunto A é independente, que as tarefas de A possuem algum escalonamento que permite que elas sejam realizadas respeitando o prazo de todas. A gente vai querer argumentar que acrescentar a tarefa AI nesse conjunto mantém a independência, ou seja, a gente ainda consegue realizar
todas essas tarefas, mais a tarefa AI, em tempo hábil. Como que a gente vai argumentar isso? A gente precisa argumentar que a linha é independente e a gente vai usar a propriedade 2 desse lema, ou seja, a gente vai usar essa caracterização de independência, né? Ou seja, se o conjunto A é independente, então NT de A é menor ou igual a T para qualquer um desses valores. E lembra que a gente sabe que tanto A como B são conjuntos independentes, portanto essa caracterização vale para ambos. O que a gente quer é trazer essa caracterização para o conjunto A', tá bem? Observa ainda que quando a gente acrescenta a tarefa AI no conjunto A para obter o conjunto A', a gente está alterando os NT de A' apenas para valores de K mais 1 em diante. Afinal, essa tarefa aí ela tem deadline K mais 1. Portanto, NT A', quando T está antes de K mais 1, é o mesmo NT de A. Então, nesse caso, o NT A' é o mesmo NT de A, e como o conjunto A é independente, a gente já tinha que NT de A era menor ou igual a T. Ou seja, para um valor de T de 0 até K, a gente sabe que NT de A' é menor ou igual que T. A gente precisa então agora mostrar que NT de A' é menor ou igual que T para todo valor de T entre K mais 1 e N. Observe então o seguinte. A gente sabe que o NJ de A é menor que o NJ de B para todo J entre K mais 1 e N. Quando a gente acrescenta a tarefa AI, que tem deadline K mais 1 no conjunto A, e obtém o conjunto A', a gente está aumentando esse valor, a gente está aumentando todos esses valores para os J's entre K mais 1 e N em uma unidade, tá bom? A gente está incrementando em 1 todos esses valores. Então, a gente passaria a ter NJ de A' menor ou igual que NJ de B para J entre K mais 1 e N. Então, justamente, quando a gente considera um valor de T estritamente maior que K e menor ou igual que N, ou seja, para T entre K mais 1 e N, a gente tem justamente que o NT de A', como a gente observou anteriormente, é menor ou igual que o NT de B, mas a gente observou com isso aqui sendo J, né? A gente observou no lugar de T utilizando um parâmetro J. E como o conjunto B é independente, a gente sabe que ele segue a caracterização. Então, NT de B é menor ou igual que T. Tá bem? Então, a gente acabou de observar que o conjunto A' é independente, pois ele segue a caracterização. Para T entre 0 e K, a gente utiliza a independência de A para argumentar. E para T entre K e N, a gente utiliza essa inequação junto com a independência de B para terminar de argumentar a caracterização para a independência de A. Ou seja, a gente mostrou um elemento que pertence ao conjunto maior e que não pertence ao conjunto menor, que pode ser usado para estender o conjunto menor, mantendo a sua independência. Então, a gente argumentou a propriedade de troca para esse matroide. Na verdade, a gente argumentou a propriedade de troca para esse sistema de conjuntos independentes e, portanto, a gente tem mostrado, no final das contas, que esse ground set, junto com essa família de conjuntos independentes, de fato forma um matroide. Então, a gente pode utilizar um algoritmo guloso para resolver esse problema. Naturalmente, um algoritmo guloso para resolver esse tipo de problema, né? Aqui a gente tem os índices das tarefas, os prazos das tarefas e a penalidade das tarefas. A gente gostaria de maximizar
a penalidade das tarefas que são realizadas em tempo, que são realizadas adiantadamente. Então a gente considera, né, conforme o grid, a gente considera as penalidades em ordem da maior para menor, e a gente sempre vai formar conjuntos independentes, ou seja, conjuntos de tarefas que podem ser realizadas em tempo hábil, na ordem decrescente das penalidades. Então, essa tarefa certamente é um subconjunto de tarefas que pode ser realizada em tempo hábil. Ela terminaria de ser realizada no tempo 1 e o prazo dela é 4. Mesma coisa para essas duas, a gente realizaria essa tarefa antes dessa, então esse conjunto também é independente. A mesma coisa para esse conjunto de tarefas, a gente poderia realizar essas 3 tarefas em tempo hábil, realizando primeiro a 2 e depois a 1 e a 3, por exemplo. O mesmo vale para esse conjunto de tarefas, e aqui as coisas já ficam um pouco apertadas, porque a gente poderia realizar a tarefa 2, seguida da tarefa 4, seguida das tarefas 1 e 3. E você observa que nesse caso a tarefa 3 foi realizada cumprindo o seu prazo de maneira estrita, tá bom? Já esse conjunto de tarefas, ele não pode ser realizado de tal forma que todas sejam realizadas no prazo. Se você observar, o N4 desse conjunto de tarefas é maior que 4. Você observa que nesse conjunto de 5 tarefas, a gente possui 5 tarefas com prazo no máximo 4. Então, seria impossível realizar essas 5 tarefas em 4 unidades de tempo, né? Portanto, o nosso algoritmo guloso selecionaria as primeiras 4 tarefas, não selecionaria a 5ª tarefa, e a gente verificaria se a 6ª tarefa também é selecionável. Mas aí vem o mesmo argumento. As tarefas 1, 2, 3 e 4, junto com a tarefa 6, também possuem um N4 maior que 4, né? Porque aí a gente estaria com as tarefas 1, 2, 3, 4 e 6, e no entanto a gente teria 5 tarefas com prazo no máximo 4. E novamente, não daria para organizar essas 5 tarefas em 4 unidades de tempo. Portanto, alguma delas teria de ser realizada de maneira atrasada, e daí o nosso algoritmo também não seleciona a tarefa 6 para ser realizada de maneira adiantada. Então, o nosso algoritmo selecionou as tarefas 1, 2, 3 e 4 e descartou as tarefas 5 e 6. Ou seja, já admitiu que as tarefas 5 e 6 vão precisar ser realizadas fora do prazo. E aí a gente considera a tarefa 7 junto com as tarefas 1, 2, 3 e 4. Daí você observa que a tarefa 7 já tem um prazo maior, já tem um prazo 6. Portanto, a gente continua com N4 dessas tarefas que foram destacadas menor ou igual que 4. Mesma coisa valendo para o N5 e a mesma coisa valendo para o N6, assim como o N7. Então, a gente observa aqui no nosso caso, na verdade, no caso dessa figura, o nosso algoritmo guloso selecionaria as tarefas 1, 2, 3 e 4 e a tarefa 7 para ser realizada de maneira adiantada, e daí as tarefas 5 e 6 seriam as tarefas que precisariam ser realizadas fora do prazo e, portanto, a nossa penalidade seria de 50, tá bom? A gente estaria maximizando a penalidade das tarefas adiantadas e, portanto, minimizando a penalidade das tarefas atrasadas. A abordagem desse algoritmo custa O de n ao quadrado. Como a gente havia argumentado, se a gente tem n tarefas, cada checagem de independência é linear, então custa O de n, e a gente faria uma checagem de independência para cada uma das tarefas, e a gente tem n tarefas. Então a gente teria um custo O de n ao quadrado pelo algoritmo grid, e esse parágrafo basicamente explica isso que eu já havia dito sobre esse exemplo da figura, tá bom? Então isso encerra o conteúdo sobre matroides. A gente observou
um problema que pode ser posto em termos de matroides e, portanto, é assegurado que a escolha gulosa, essa escolha gulosa em particular, consegue resolver esse problema de maneira ótima. Essa escolha é justamente assegurada pela corretude do algoritmo guloso para os matroides. Então, em vez de provar a corretude de uma escolha gulosa para esse problema, a gente precisou fazer algo que, por vezes, é mais simples. A gente precisou apenas mostrar que existe uma estrutura de matroide para esse problema. Tá bom? Então, esse é o conteúdo da aula de hoje. E a partir da próxima aula, a gente começa com a parte de teoria da complexidade, em particular explorando as classes P, NP e NP completo. Então, até lá!